de Fernandópolis a Florianópolis. Sabe essa inquietude que te acorda todos os dias? É como se fosse uma voz que está sempre lá, te empurrando para frente e teus sonhos lá para o alto. Às vezes tão alto que você acha que não vai alcançar. Mas acredite, sua vontade e persistência vão te levar muito longe. Até a outros países, para aprender com o passado a construir o futuro. É preciso ser muito corajoso para sair da zona de conforto. Mas só assim você pode superar desafios, quebrar barreiras, atravessar fronteiras, para encontrar gente inquieta, assim como você. A gente sabe que você acorda todos os dias com vontade de mudar o mundo. E é percorrendo ele que é possível alcançar seus sonhos. Espero que vocês estejam bem. Eu me chamo Leonardo Correia e trabalho como gerente de parcerias com universidades na Fundação Lema. Contando um pouquinho para vocês sobre a Fundação Lema acredita que um Brasil feito por todos e para todos é um Brasil que investe no seu maior potencial, as pessoas. É por isso que a gente trabalha para melhorar a qualidade da educação pública brasileira e apoiar lideranças que queiram dedicar suas vidas para resolver os grandes desafios sociais do Brasil. A gente acredita que as universidades são espaços de empoderamento e excelência. É por isso que a gente oferta bolsas para brasileiros interessados em realizar pós-graduação no exterior. Ao longo de 18 anos, a gente ofertou mais de 500 bolsas, para brasileiros de 21 estados diferentes e de mais de 10 universidades estrangeiras. Em meus desafios que a gente vê de liderança do contexto atual, a gente percebe que ter mais talentos, especialmente talentos mais diversos, com a cara do Brasil, se torna ainda mais importante. Um dos desafios que a gente vê para que a gente consiga atrair esses talentos é acesso à informação. Acho que saber que oportunidades existem e, além disso, acreditar que é possível, poder ter exemplos e referências. Nesse sentido, a gente está organizando o Encontro Alcance, essa é nosso segundo dia e é a quarta sessão com as escolas de saúde pública, e a gente quer justamente trazer informações relevantes sobre mestrado e doutorado no exterior, inspirar vocês a irem atrás dessas oportunidades, mostrando que é possível. Então, queria, antes de tudo, agradecer a presença de vocês aqui hoje. Eu gostaria de agradecer também o apoio da Fundação Estudar, Education USA, Columbia Global Center e o MIT Brasil, que são parceiros apoiadores do evento, e também a República, Brava, Ensina Brasil, Empodera, CLP, Vetor, Daqui para Fora, Graded, Baobá e todas as outras organizações e pessoas que apoiaram a divulgação do Encontro Alcance. Sem vocês, esse evento não seria possível. Agora eu vou passar a bola para Tereza Borges, que é gestora de programas do Columbia Global Center no Rio, e vai explicar como vai funcionar essa sessão com as escolas de saúde pública e fazer a moderação do evento. Eu espero que vocês possam aproveitar e que seja super legal. Obrigado. Obrigada, Léo. Boa noite a todas e a todos que estão assistindo a gente. Boa noite para todos os panelistas que estão aqui com a gente. E obrigada pelo convite da Fundação Lema e dos parceiros para moderar essa sessão. É uma responsabilidade grande e espero fazer um bom trabalho aqui com vocês. A sessão vai... Antes de eu apresentar os panelistas, só vou falar rapidinho sobre a questão da língua. A gente vai ter uma parte em inglês e outra parte em português.
vocês podem escolher o canal que vocês querem escutar. Ali, vocês podem escolher no canto inferior da tela de vocês em que língua vocês querem escutar essa sessão. Eu vou estar falando inglês com a Carrie e com a Claire, e a tradução simultânea vai estar no canal em português, e vou estar falando português com o Pablo e com a Camila, que são ex-alunos das duas universidades que a gente está recebendo aqui hoje. Tá bom? A sessão, também, antes de eu chamá-los, eu vou chamar cada um deles que merece o tempo de cada um. A sessão vai se dividir em 3 blocos, mais ou menos. A gente vai pedir uma contextualização do Pablo e da Camila, falando sobre, dando uma visão geral sobre saúde pública no contexto brasileiro e no contexto americano. Depois a gente vai receber as diretoras de recrutamento das escolas de saúde pública de ambas as universidades, falando sobre os processos de inscrição, os requerimentos, vão dar dicas para vocês, vão falar sobre formas de financiamento dos programas de mestrado e doutorado, e por aí vai. Depois a gente volta com o Pablo e com a Camila, falando sobre a experiência de cada um deles, dentro desses mesmos temas, né? As cartas de recomendação, o application process, moradia, o dia a dia deles na cidade que eles ficaram alocados e o dia a dia no campus, as escolhas acadêmicas que eles fizeram, e por aí vai. E antes de eu chamar, a gente espera que vocês tenham uma sessão informativa inspiradora, e a gente sempre incentiva a educação no mais alto nível de excelência possível, e Columbia e Harvard, que estão com a gente aqui hoje, são excelentes opções nos Estados Unidos e com grandes parcerias aqui no Brasil. Então, vamos lá. Já falei muito, vou apresentar primeiro vocês, as diretoras de admissão de Columbia e de Harvard, depois eu chamo o Pablo e a Camila, os ex-alunos. A Claire é vice-reitora provisória de educação e reitora associada de gerenciamento de matrículas na Columbia Mailman School of Public Health. Como reitora associada, Claire fornece liderança, direção estratégica, gerenciamento e supervisão para todas as atividades relacionadas a recrutamento, admissões e ajuda financeira. A Carrie é diretora associada de admissões da Harvard School. Carrie, you're going to have to help me out later on because I have so many the Harvard T.H. Chan School of Public Health. There you go. A Carrie cresceu em Massachusetts e estudou na Boston University. Após a conclusão da sua graduação, Carrie trabalhou em admissões internacionais na própria Boston University, o que a permitiu viajar para muitos lugares maravilhosos, incluindo o Brasil, para recrutar estudantes. O Pablo é ex-aluno de Columbia, da Escola de Saúde Pública. Ele é doutorando em saúde na Brown University e também possui mestrado em ciências sociomédicas e epidemiologia de doenças infecciosas por Columbia. Atualmente, pesquisa a influência de fatores socioeconômicos na dinâmica de doenças infecciosas, com foco no acesso a tecnologias de prevenção e tratamento para o HIV em populações vulneráveis. E a Camila é médica formada pela Unicamp, com mestrado em saúde pública pela Harvard, um MBA em Economia e Gestão em Saúde pela Unifesp e título de Improvement Advisor pelo Institute of Healthcare Improvement. 10 anos de experiência em melhoria da qualidade de diferentes ambientes de cuidado e escalas, tanto no Brasil quanto no exterior. Ou seja, só fera aqui na nossa sessão. Vamos lá. Eu vou chamar agora o Pablo e a Camila para falarem um pouquinho, rapidamente, depois eles vão entrar em mais detalhes, mas 5 minutinhos para cada um aí falando sobre a história de vocês, por que vocês decidiram estudar saúde pública e que programas vocês escolheram e por quê. Se vocês puderem contextualizar um pouquinho a questão saúde pública Brasil e Estados Unidos, seria ótimo. Eu vou começar com a Camila, pode ser? Tá me ouvindo, Tereza? Estou. Tá, joia. Obrigado pela apresentação, tentei ser sucinta, estou começando um timer aqui. Obrigado a todo mundo que tá participando. Eu estou falando hoje de São Paulo, né? Conforme a Tereza, eu vou abordar a questão da saúde pública no Brasil contando um pouquinho da minha trajetória, tá? Eu fiz graduação em medicina pela Unicamp e fiz residência em hematologia, né? Hematologia e hemoterapia, que é o que lida com bancos de sangue. E como muitos dos meus colegas, durante a faculdade, a gente via as especialidades
mais tecnológicas e com mais procedimentos, com melhores olhos do que as especialidades relacionadas à saúde pública, que para a gente era saúde coletiva, quando a gente estudava epidemiologia, quando a gente ia ao posto de saúde, fazia gestão de saúde populacional e etc. Então, isso focou os meus primeiros anos de estudo, quando eu fiz a minha residência em hematologia, né, uma especialidade altamente tecnológica, que você tem diagnóstico molecular das doenças, diagnóstico celular das doenças, e você prescreve tratamentos quimioterápicos baseados em terapia-alvo. Comecei a trabalhar com isso, mas meio que por acaso eu me apaixonei por melhoria da qualidade, por inicialmente ajudar um hospital a tornar o cuidado melhor para aqueles pacientes, né? Para que a gente não cause nenhum dano para que o paciente, quando o paciente vem nos procurar. E eu fui me apaixonando cada vez mais por isso. Primeiro eu queria ajudar um hospital a melhorar essa qualidade, depois eu queria ajudar uma rede de hospitais, aí eu resolvi que para eu realmente ter um impacto eu precisava entender de sistemas de saúde. E nada melhor do que estudar a saúde pública, né? Aí com um foco, o meu foco foi gestão, foi economia e gestão em saúde, nada melhor do que estudar saúde pública para entender de uma forma macro como funciona um sistema de saúde, né? Aí, para mim, o programa da Harvard foi o que mais me atraiu, porque tinha uma ênfase também, eu podia fazer um track muito grande em melhoria da qualidade, com grandes expoentes desse mundo, né? Um dos pais da melhoria da qualidade, da segurança do paciente, chama Lucian Leape e é professor lá, não sei se já aposentou agora, mas é professor lá na Harvard, e eu tive a honra de ter aula com ele e com tantos outros mestres que me ensinaram a entender a fundo o sistema de saúde. E entendendo a fundo o sistema de saúde, eu consigo estar mais equipada para melhorar sistemas de saúde, tanto aqui no Brasil como no exterior. Eu acho que, em linhas bem gerais, é um pouco isso, Tereza. Tá ótimo, Camila. Obrigada. Pablo, me conta um pouquinho o porquê da sua escolha de saúde pública. Bom, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. Minha história talvez seja um pouco parecida com a da Camila. Eu também fiz a minha graduação em medicina no Brasil, na Universidade de Brasília, e fiz a residência em infectologia em São Paulo. E quando, nesse processo de prover atendimento clínico para as pessoas, a gente trabalhava muito com HIV, com doenças infecciosas, e essas são doenças, em muitos casos, em que já existe um tratamento efetivo, existem intervenções efetivas que fazem com que pessoas que tenham HIV ou que tenham outras doenças infecciosas consigam viver bem, consigam ter uma vida saudável. Mas, na realidade do hospital, eu via que muita gente não tinha acesso a essas tecnologias, esses tratamentos, etc. Então, por vários motivos, né? Não, assim, por não saber onde fica o hospital, por não ter condição de ir na consulta, por não ter as condições de tomar o remédio como ele havia sido prescrito. E aí, se deparando com essa situação em que muita gente estava ficando doente, estava adoecendo, estava, inclusive, perdendo a vida por não conseguir seguir o tratamento que tinha sido recomendado, eu acabei me interessando em entender o que estava por trás disso. Ela é uma forma de que você entende esses fatores, né, que levam as pessoas, fatores sociais, fatores comportamentais, que levam algumas pessoas a tomar o remédio e algumas pessoas a não tomar o remédio. Então, assim, tentando entender isso de uma forma coletiva, ao invés de entender o paciente individual que chega no seu consultório, foi que eu comecei a me interessar mais por saúde pública e acabei fazendo um mestrado na Colômbia, que tem ainda, né, esse perfil, dentre outras qualidades do programa, tem esse perfil de fazer esse link muito bem feito entre fatores sociais, fatores comportamentais e, enfim, indicadores de saúde coletiva. Então, quando chegando nos Estados Unidos para fazer esse mestrado, eu me deparei com uma coisa um pouco diferente daquilo que eu estava esperando. A saúde pública nos Estados Unidos, ela é diferente um pouco da saúde pública
no Brasil. No Brasil, vários departamentos de saúde pública, chamam inclusive saúde coletiva, que tem uma abordagem mais em termos de determinantes sociais de saúde, uma abordagem um pouco mais deliberadamente política. E nos Estados Unidos, em muitos casos, a saúde pública tem um viés mais técnico, mais clássico, né? mais em termos de epidemiologia clássica, de contar casos, ver número de doença, tendências numéricas no aparecimento de doenças. E aí, trazendo essa minha experiência do Brasil para esse ambiente nos Estados Unidos, que tem uma abordagem um pouco diferente, foi muito interessante para você trazer alguma coisa a mais para o programa, acredito, né, para o programa que estava acontecendo, e se beneficiar também do sistema de educação em saúde pública que existe nos Estados Unidos. Então, enfim, a saúde pública tem várias possibilidades. Agora, com o coronavírus, a gente dá importância para a saúde pública, mais talvez do que antes, e tem sido muito interessante trabalhar com pesquisa mais diretamente nos Estados Unidos para entender como esses fatores sociais, fatores coletivos influenciam a saúde individual. Excelente, muito interessante essa comparação que nos trouxeram para a gente dos dois países, né? Apesar da nomenclatura nem ser a mesma, exatamente como você falou, né? Saúde coletiva versus saúde pública, mas todo esse compasso de pesquisa e de aplicação de dados, enfim. A Camila está pedindo para fazer um comentário. Camila, por favor. Eu acho que só complementando o que o Pablo falou, acho que ele deu uma pincelada de espectros de atuação de quem trabalha com saúde pública, né? Por exemplo, o Pablo faz pesquisa hoje, né, Pablo? Se eu não estou errado, então você pode estudar saúde pública e ir para um campo de pesquisa, como você pode também fazer gestão na ponta, né? Organizando serviços e etc. E você pode aplicar também, aí você tem todo o espectro, desde a pesquisa até a ponta, seja na ponta cuidado, ou seja na ponta gestão, fazendo esse planejamento mais estratégico. Então, eu acho que profissionais de saúde pública têm uma gama enorme de atuação, tanto no Brasil, né, quanto no exterior. E a vantagem de estudar, acho que fazer esse mestrado fora, a gente traz essa outra visão que o Pablo falou aqui para a nossa realidade. Acho que era isso, Teresa. Obrigada. Obrigada a você, Camila. Eu vou mudar agora para o inglês, a gente vai passar para a parte com as diretoras de admissão. So, Carrie and Claire, thank you for... Claire e... Carrie. Claire, é um prazer revê-la, Carrie, é um prazer conhecê-la. Agora eu gostaria de contextualizar o que ambas as faculdades de saúde pública oferecem em Columbia e na Harvard. Eu queria que vocês dissessem que tipo de experiência os alunos têm, o que os atrai para a saúde pública, quem são essas pessoas, e depois a gente vai contextualizar o que cada faculdade representa dentro do mundo das universidades. Talvez eu possa começar com você, Claire. Ótimo, muito obrigada. Obrigada a todos por estarem aqui, é um prazer poder participar. Eu queria começar dizendo que a Carrie e eu passamos muito tempo com as nossas duas instituições fazendo esse tipo de encontro. Então, muito do que nós vamos dizer se aplica às duas instituições. Dito isso, para as nossas escolas ou qualquer outra escola de saúde pública, nós vamos avaliar o que nós temos de diferente. E vocês podem contactar o escritório de admissões de cada uma delas para ter informação mais específica sobre aquela instituição especificamente. Bom, dito isso, os alunos que procuram estudar saúde pública vêm de histórias diferentes. Porque saúde pública é tudo, na verdade, né? Saúde pública, obviamente, é doença, mas saúde pública também é alimentação e nutrição. Saúde pública é educação, saúde pública é clima, saúde pública tem a ver com estruturas sociais que impactam os indivíduos, tem a ver com encarceração, violência de armas, quase tudo que pode te interessar é coberto por saúde pública. Então, os alunos nos procuram
com formação em medicina, como vocês ouviram da Camila, mas também com formação em ciência, biologia, mas também com formação em literatura, economia, também tem formações em ciências políticas, psicologia. Há uma gama enorme de conhecimentos que os alunos estudam no curso de graduação para poder entrar na nossa pós. Quer dizer, quase qualquer curso pode se aplicar à saúde pública também. E como vocês ouviram, as pessoas podem ter acesso aí a uma variedade enorme de iniciativas. Os alunos podem trabalhar com consultoria, dentro dos governos, com gestão hospitalar, com o sistema de saúde, às vezes como médicos ou como, por exemplo, seguro, ONGs, empresas farmacêuticas, pesquisa, como vocês viram o Pablo falando, tecnologia. E há diversas opções também. Portanto, saúde pública tem essa gama enorme. É possível se trabalhar com rastreamento, agências governamentais. Alunos que estão agora utilizando dados que eles coletaram na faculdade para poder prever comportamentos, ou seja, há diversos ramos de atuação. Obrigada, Claire. Carrie, você gostaria de dar mais algum exemplo? Quais são as principais áreas de estudo da saúde pública? Apesar da Claire já ter dado aí toda uma gama de opções, não é? Com certeza. Em primeiro lugar, muito obrigada por me receberem. Estou muito feliz de participar dessa sessão. Como a Claire falou, nós trabalhamos muito juntas. Eu gostaria de enfatizar que mesmo que vocês não lembrem de nada dessa sessão, lembrem-se que vocês podem falar com os escritórios de admissões das duas faculdades. Eu falo em nome de qualquer faculdade de saúde pública. Estamos sempre à disposição para responder as perguntas de vocês e para ajudá-los com o seu processo. As áreas principais de saúde pública são essas. Nós somos uma escola acreditada, temos programas em saúde pública e parte desse processo de seleção considera as ofertas do programa. Há algumas áreas centrais que oferecemos para a saúde pública. Muitas já foram mencionadas, mas nós mencionamos bioestatística, epidemiologia, estudos de doenças ambientais, administração hospitalar, ciências comportamentais e saúde e educação. Então, do que já foi falado, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar de epidemiologia, qualidade, estruturas sociais. Essas são as principais áreas em diversas faculdades de saúde pública. Então, o programa que nós oferecemos na nossa faculdade, ele vem dessas áreas CERN, vem dessas áreas principais. Dentro dessas áreas principais, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas podemos pensar no lado da pesquisa e no lado profissional. Isso também já foi falado um pouquinho, eu acho, né? Obrigada, Carrie. Você e a Claire, de repente, poderiam ajudar a mostrar para o nosso público o que é a saúde pública dentro das universidades de vocês. Eu já fui a Harvard, geralmente eu vou a Columbia, e eu sei que, por exemplo, Mailman não está no campus principal, não é? Está um pouquinho distante. O que é que isso significa dentro da estrutura universitária? E para Harvard também, onde é que as faculdades se localizam? Como é que a gente vai encontrar vocês? O que é estar dentro da Ivy League? Do you want to go first, Quer Claire? começar, Claire? Não, pode falar, pode falar. Bom, a Universidade de Colômbia se localiza na cidade de Nova York.
Como já foi falado antes, a Faculdade de Saúde Pública se localiza no campus do Centro Médico, ou seja, estamos junto com a Faculdade de Enfermagem, Faculdade de Cirurgiões e de Medicina, Faculdade de Odontologia, a Faculdade de Fisioterapia, Terapia Ocupacional e Nutrição. Então, tem aí uma comunidade de faculdades que se focam no sistema de saúde. Nós também estamos muito próximos ao Hospital Presbiteriano de Nova York, que é um hospital de ensino utilizado pela faculdade. Então, o que é interessante nisso é que todos os alunos ao seu redor são alunos que estão estudando algum aspecto da saúde pública. Há, portanto, muitas oportunidades para o que nós chamamos de educação interprofissional. Esse é um pré-requisito para todas as faculdades de saúde pública que são credenciadas. Nós queremos envolver os alunos em diversas áreas de ensino. Então, quem está estudando medicina consegue ter uma ideia boa da compreensão do porquê as doenças são transmitidas, ou mesmo um bom entendimento da questão comportamental para alguns grupos de pessoas e como é que isso pode levar a um tal diagnóstico, e vice-versa. Então, essa é uma parte interessante do programa. Na Universidade de Colômbia, os alunos podem também participar de cursos em diferentes faculdades e utilizarem diversas bibliotecas, eventos para os alunos e utilizarem as instalações do campus. Isso é muito interessante. Além disso, quando as pessoas ouvem falar de Nova York, geralmente as pessoas pensam na Times Square, não é? Aquela parte mais cheia de Nova York. Com certeza, isso é uma das coisas que Nova York tem a oferecer, mas nosso campus se localiza em uma região que é uma região mais tranquila, em meio a uma vizinhança, ou seja, há muitas famílias que moram lado a lado do nosso campus. Há muitos restaurantes, que são restaurantes familiares, empresas familiares, tem uma vista do rio, há muitas árvores ao redor da universidade, muitos parques. Então, para os alunos que estão pensando, talvez Nova York seja muito cheia, talvez seja demais para mim, é legal falar um pouco sobre a nossa localização, que é um pouco mais tranquila. Pensando na Faculdade de Saúde Pública, nós oferecemos 5 diplomas acadêmicos. Temos um mestrado em Administração de Saúde Pública, mestrado em Ciências, o doutorado, com foco mais em pesquisa, e depois também temos o doutorado mais profissional. Nós vamos falar sobre cada um deles depois. Nós temos 6 departamentos que acabam cobrindo todas as áreas que a Carrie acabou de mencionar. Uma das coisas que nos diferencia das outras instituições é o nosso compromisso. Nós estamos muito comprometidos com o aprendizado interdisciplinar. Então, para quem vem estudar na nossa faculdade, no mestrado em saúde pública, você precisa selecionar uma área de estudo, por exemplo, epidemiologia, e aí temos um conteúdo altamente interdisciplinar e ele foi pensado com base em diferentes áreas de conhecimento, em diferentes resultados de aprendizagem. Ao invés de somente ter professores de um departamento, os alunos têm aulas com diversos professores de diversos departamentos ao longo do semestre. Então, pode ser, por exemplo, fundações em saúde pública, sistemas de saúde, metodologias de pesquisa, mas os alunos têm acesso a professores de vários departamentos e também têm contato com alunos de outros departamentos na mesma aula, na mesma sala de aula. E há também grupos de aprendizagem. Assim, é uma oportunidade de criar uma rede com pessoas que tenham uma compreensão bastante ampla sobre a saúde pública. Além disso, os alunos dos nossos programas de pós têm a oportunidade de se concentrarem em uma área, que nós chamamos de área certificada. Então, a pessoa pode escolher em se aprofundar em uma área do conhecimento que lhe interessa, por exemplo, epidemiologia, se concentrando, por exemplo,
na parte avançada de pesquisa. Mas também o aluno pode estudar epidemiologia e também se concentrar na parte de clima e saúde, para entender qual a intersecção dessas duas áreas do conhecimento. Há um foco grande em saúde e sistema de justiça na nossa faculdade. Então, essa é uma outra oportunidade. O que nós vemos é que há um grande interesse de pessoas que estão trabalhando nesse sentido, estão trabalhando na ciência, mas que têm um foco grande nas aplicações e consequências para o sistema de justiça social. É isso que eu tinha para dizer sobre nós mesmos. Obrigada, Claire. Carrie, você poderia falar um pouquinho, por gentileza? O que é a Faculdade de Saúde Pública em Harvard? Com certeza. Assim como na Colômbia, nós estamos dentro do campus de medicina da Faculdade de Harvard, mas estamos localizados em Boston. O campus que vocês veem nos filmes, na televisão, é o nosso campus de Cambridge. É lá onde está Harvard e outras, a faculdade de graduação e de pós também. Passando pelo Rio Charles, a gente chega em Boston. A gente está no mesmo campus que a faculdade de odontologia e a faculdade de medicina. Temos refeitórios em comum com as pessoas desses cursos, temos a mesma biblioteca, mas como a Claire falou, nossos alunos têm acesso aos recursos da Harvard, a todas as bibliotecas da universidade, as acomodações. Há um ônibus que vai de um campus ao outro. Então, os alunos podem escolher onde querem morar, mas nós também, como a Claire falou, nós temos uma intersecção com Columbia. Então, qualquer faculdade de Harvard pode interagir com Columbia ou com MIT e com a Tufts University, a faculdade de nutrição e de direito e diplomacia. Nós também temos um hospital-escola, bem próximo à faculdade. São, na verdade, alguns hospitais que ficam localizados na mesma rua. Lá temos vários hospitais próximos à universidade, que são hospitais-escola. Pensando no programa, nós temos 9 departamentos, oferecemos 5 diplomas diferentes, e cada um deles é diferente. Mas assim como o programa da Claire, nós temos o mestrado em saúde pública, mestrado em saúde, temos programa de doutorado, mestrado também para gestão de saúde pública, o que vale também para odontologia. Esses programas são bem parecidos, a ideia é encontrar qual se adequa melhor a vocês e qual vocês se interessam mais. No nosso programa, nós temos alguns campos ou áreas de estudo. Nesses programas, você se foca em um assunto. Você pode fazer vários cursos em saúde pública, mas depois identificar qual é o seu maior interesse, você pode se aprofundar em alguma área mais específica, por exemplo, a gestão de saúde pública. Pensando no nosso programa de mestrado em pesquisa, o aluno passa mais tempo se concentrando nessa área do conhecimento. Por exemplo, bioestatística. Você pode fazer outros cursos, mas o foco principal vai ser esse. E os alunos também podem escolher algumas matérias eletivas dentro de outros departamentos, como eu falei. Não sei se nós conseguimos cobrir um panorama aí do nosso programa e poder dar um contexto aí das faculdades de saúde pública, onde nós estamos localizadas em comparação à universidade, ou a ideia que as pessoas têm quando pensam em Columbia e Harvard. Acho que sim. Com certeza, o público vai fazer perguntas. Se houver alguma pergunta nesse sentido, nós podemos respondê-las depois. É engraçado que você falou dos filmes, não é? Quando a gente pensa em Harvard, a gente já pensa naquele prédio com tijolos marrons, pensamos nas folhas caindo no outono, não é? Foi assim que eu me senti quando eu visitei Mailman. Você sai do metrô
um monte de médico, um monte de alunos de medicinas com avental. Eu pensei, nossa, parece que eu estou num filme, foi super legal. Com certeza é interessante estar lá, conhecer o campus, conhecer a região ao redor do campus também, então obrigado aí por dar um contexto para o pessoal. Agora nós falaremos sobre os pré-requisitos de candidatura e algumas dicas que vocês podem dar para o nosso público. Claire, poderia falar um pouquinho sobre como é o processo de candidatura, quais são os pré-requisitos? Carrie, se você puder falar um pouquinho das dicas, o que é que vocês buscam em um candidato, agradeceria. Vamos começar então, Claire, por favor. Bom, como eu falei antes, o processo é muito parecido para as duas universidades. Então, eu vou falar um pouquinho sobre quais são os pré-requisitos para um programa de mestrado. E a Carrie pode falar um pouquinho dos programas de doutorado. Depois a gente pode falar de algumas dicas. Para alunos que estão se candidatando para qualquer um dos nossos programas, nós utilizamos um aplicativo chamado Sophis, S-O-P-H-I-S. Esse é um aplicativo que é utilizado por várias faculdades de saúde pública. Algumas perguntas se aplicam a todas as faculdades. E aí, quando você selecionar qual faculdade você quer escolher, você vai receber mais algumas perguntas e pré-requisitos que essa instituição vai lhe perguntar durante o processo de candidatura. Com certeza, nós precisaremos ter registros dos alunos. Queremos saber qual é a sua experiência educacional, qual faculdade foi frequentada, que instituições vocês estudaram depois do ensino médio. Se essas instituições não estiverem localizadas nos Estados Unidos, nós também precisaremos uma avaliação para cada um dos cursos e também precisaremos de uma tradução oficial desses documentos. Vamos analisar qual foi o seu desempenho no seu curso e a ideia é que nós possamos entender qual é o seu interesse em diferentes áreas, dependendo de qual é a área de interesse em nossa faculdade. Geralmente, nós também precisamos que as pessoas façam o GRE. A maior parte das instituições para agora, no outono, fizeram com que esses testes fossem opcionais por conta dos desafios agora de acesso ao GRE por causa da Covid. Então, para quem estiver se candidatando para o outono de 2021, o GRE vai ser opcional. Para quem quiser se candidatar para depois desse período, por favor, verifiquem como está o status da situação, mas a ideia é que nós voltemos a pedir esse pré-requisito depois que a situação da Covid passar. Para alguns países, como o Brasil, nos quais inglês não é o idioma oficial, nós pedimos que os candidatos façam o IELTS ou o TOEFL. A ideia é que os alunos tenham uma nota aí mais ou menos de 100 no TOEFL e mais ou menos 7 ou mais para o IELTS. 70 ou mais no IELTS, na verdade. Então, para quem precisar de um preparo extra aí, por favor, levem isso em conta. Muitas vezes, os alunos fazem qualquer curso em inglês sobre qualquer assunto só para que eles tenham uma prática antes de fazerem as provas. Vocês também precisarão enviar cartas de recomendação. O número de cartas varia. E aí, nas dicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente busca dentro dessas cartas de recomendação. Geralmente, nós buscamos referências educacionais e referências profissionais. E aí depende de quantas referências nós vamos precisar. Isso depende do tempo que você saiu da faculdade. Se você acabou de se formar, provavelmente vocês terão mais referências educacionais. Agora, se você já se formou há um pouco mais tempo, provavelmente o candidato terá mais referências profissionais. Mas, em geral, nós buscamos ambas.
E também nós temos a carta de apresentação, que é algo que nós precisamos que os alunos também enviem. E nós daremos algumas dicas nesse sentido para vocês. Essas cartas variam de acordo com a faculdade. Cada faculdade vai pedir uma carta parecida, mas não vai fazer as mesmas perguntas. E aí, os alunos vão responder essas perguntas, ao passo que as cartas de recomendação podem ser utilizadas para qualquer faculdade. Vocês também vão precisar enviar o seu currículo. Um CV que mostre lá os seus diplomas educacionais, experiências profissionais, locais onde trabalhou, atividades voluntárias, premiações e assim por diante. Acho que é isso. Essa é uma boa visão geral, eu acho. Algumas faculdades têm alguns pré-requisitos diferentes. Pedem que se escreva uma redação sobre as suas ideias para o programa, mas acho que é isso. Carrie, gostaria de falar um pouquinho sobre mais alguma coisa para o pessoal de doutorado? Só queria falar um pouquinho sobre os exames padronizados, só para vocês terem uma ideia de quais são esses exames. O TOEFL é para inglês como língua estrangeira, o IELTS é um exame parecido. Em alguns países não é tão fácil fazer o TOEFL, tem países que oferecem mais o IELTS. A gente aceita os dois. Claro que tem uma nota de corte para garantir que o aluno tem uma certa proficiência em inglês. O GRE, aquele exame que a Claire mencionou, é um exame padronizado. São 3 sessões, tem uma verbal, analítica e quantitativa. Como a Claire mencionou, isso é opcional para as nossas 2 faculdades esse ano por causa do Covid. Eu posso falar por Harvard. A gente não tem uma nota de corte mínima do GRE. Vocês também não, né? A gente não tem uma nota mínima de corte para o GRE. Mas as nossas faculdades, na verdade, saúde pública é uma disciplina quantitativa. É importante conseguir mostrar habilidade quantitativa. Quer isso seja através das suas notas, ou se é alguém que está te recomendando, das suas capacidades quantitativas. Essa é uma coisa que seria interessante comprovar no seu pedido. Em saúde pública, aquelas áreas principais que eu mencionei, tem algumas que são mais quantitativas do que outras. Bioestatística, epidemiologia seria mais quantitativo do que ciências comportamentais. Mas, em geral, vocês viram que nós falamos sobre vários cursos. Agora, os alunos precisam fazer epidemiologia e bioestatística. É muito importante, quando você está fazendo um pedido de admissão, que você mostre uma certa evidência de capacidade quantitativa. Espero que isso ajude a entender o que são esses exames padronizados que a gente mencionou. Agora, eu acho que, em termos do pedido de admissões ou de recomendações, etc., sobretudo, se a gente falar sobre a carta de recomendação, a carta de apresentação, como a Claire mencionou, cada faculdade tem uma pergunta ou perguntas diferentes. Dá uma olhadinha no site da faculdade para saber qual é a extensão dessa carta de apresentação. Tem alunos que podem apresentar 1.500 palavras. A minha faculdade só pede de 500 a 600 palavras. Se quer ser conciso, já ouvi falar de outras escolas de saúde pública que, se for mais de 2 páginas, eles nem leem. Então, veja os requisitos de cada faculdade para você atender esses requisitos. A parte mais importante é utilizar essa carta de apresentação como a ponte de onde você vem para onde você vai. E como que esse programa da faculdade vai te ajudar a chegar lá. Se você quiser, nós falamos que o programa da Claire tem alguns diplomas. Por que essa área? Por que esse campo de estudo? Seria interessante focar numa área específica, não uma coisa genérica. Eu vou dar um exemplo em termos de saúde e gestão. As 2 coisas estão relacionadas. Os nossos professores, se você estiver se inscrevendo para gestão de saúde, eles querem saber por quê. Não fique divagando entre gestão e política de saúde. Quando você está fazendo o seu pedido de pesquisa, consulte o site e nós também nos contactamos com os nossos colegas para vocês poderem fazer perguntas. Faça uma declaração super informada. A gente vai falar do doutorado depois.
Se você quiser fazer um doutorado de pesquisa, sei lá, o programa de PhD, seria interessante falar sobre qual é o seu interesse de pesquisa. Se você já sabe com que professor você quer trabalhar, você pode mencionar isso na sua carta de apresentação. Para o doutorado, é muito importante ter esse casamento entre o seu interesse e o que o professor de interesse pode oferecer. A Claire mencionou que eles têm, inclusive, um doutorado em liderança. Nós também temos um doutorado em liderança. Nesse caso, na sua carta de apresentação, nós temos um requisito muito específico. Nós temos 3 perguntas, 500 palavras para cada resposta. Seria interessante falar sobre o seu interesse em liderança, mas você precisa responder a pergunta que foi feita. Com relação a cartas de recomendação, eu diria que é muito importante escolher pessoas que te conheçam bem, que possam falar sobre o seu potencial em saúde pública. Eu acho que isso vai ser coberto daqui a pouco por um dos nossos ex-alunos, mas eu acho que é muito importante se concentrar não no nome da pessoa ou cargo da pessoa que está recomendando, mas como que essa pessoa pode falar de você. Uma coisa que eu vejo muitas vezes de alunos estrangeiros é que a pessoa que está escrevendo a carta de recomendação nem sempre dá muita informação. Muitas vezes são cartas muito curtas, de 1, 2 parágrafos. Talvez seja uma diferença cultural ou uma diferença de formação. Em alguns países, essa carta de recomendação talvez não seja usada da mesma maneira que nos Estados Unidos. Então, conversa com a pessoa que está fazendo a carta de recomendação para que escreva uma carta bastante contundente para vocês. E dê uma cópia do seu currículo, dê uma cópia da sua carta de apresentação. Não precisa ser a sua carta de apresentação para Harvard, pode ser uma carta em geral. Olha, é por isso que eu estou interessado em saúde pública. Por que é interessante você passar o seu currículo, essa carta, para a pessoa que vai te recomendar? Porque desde que você teve contato, a pessoa tem que saber o que você fez, o que você fez fora daquela área de atuação. E por que dar uma cópia da sua carta de apresentação, para a pessoa entender melhor por que você está interessado em fazer esse curso? Quanto mais informação você der para a pessoa que vai te recomendar, quanto mais você conversar antecipadamente, quando você finalmente pedir a carta, a pessoa vai estar mais bem preparada e você tem que dar tempo suficiente. O nosso prazo é 1 de dezembro. Idealmente, eu sugiro que vocês enviem o seu pedido de admissão em meados de novembro. Então, peça a carta de recomendação até o final de setembro, começo de outubro, dê prazo. Porque se a pessoa for um orientador no final do semestre, sei lá, dê tempo para a pessoa durante as férias. São só dicas para a pessoa ter tempo para se preparar. Eu falei do programa de doutorado, eu vou devolver a bola para a Claire para ver se ela quer acrescentar alguma coisa. Depois a gente continua. Ótimo. A única coisa que eu acrescentaria, a Carrie falou bastante da importância na sua carta de apresentação, falar por que você tem interesse em estudar naquela área específica. Está certíssimo. Mas também é importante explicar por que aquela escola é a certa para você. Como a gente mencionou, porque a nossa abordagem de saúde pública pode ser diferente. Você não vai saber disso sem passar um tempo lendo o site, entrando em contato com o escritório de admissões, para a gente poder dizer para você, a gente faz essa coisa interessante, para que haja uma certa conexão. Assim, você tenha um pouco mais de embasamento. Você tem que saber falar por que gestão de saúde, mas por que a Columbia Mailman, ou por que a Harvard. Você tem que estar preparado para isso. Uma outra coisa que eu acrescentaria em termos da carta de recomendação é que a pessoa que está te recomendando, a gente faz uma revisão holística nas 2 faculdades. A gente avalia vários critérios para tomar uma decisão.
Não tem uma coisa que é a decisória, é um pacote completo de admissão. Isso também quer dizer que a gente está conhecendo você no papel. Então, é importante que o seu documento tenha uma ampla representatividade daquilo que você pode oferecer para a faculdade e para o programa. Com certeza, se você está se inscrevendo para uma área onde você tem experiência ou você se deu bem num curso, a gente quer que alguém nos dê essa perspectiva, que você fale sobre isso. Mas você não precisa de 3 pessoas falando a mesma coisa. Se a gente pede 3 cartas de recomendação, pede que uma explique por que você é tão apaixonado por essa área, que outra pessoa fale da sua habilidade quantitativa, que a outra pessoa fale de uma parte diferente de você, alguma parte que faça parte do seu currículo, alguém que te ensinou alguma coisa diferente. Isso vai nos ajudar a ver todas as suas facetas da melhor maneira possível nessa experiência de leitura do seu pedido de admissão. Muito obrigada, as duas são dicas excelentes, na verdade. Uma coisa que os candidatos têm que lembrar é que é um processo longo. Você precisa falar com as pessoas que vão escrever a sua carta de recomendação, como a Carrie mencionou. Você tem que preencher o pedido de admissão, você tem que conhecer bem aquela faculdade, ver se é a escola certa para você. Tenha paciência, plane com antecedência. Se você está se candidatando agora e as inscrições fecham em dezembro, os resultados saem quando? Em março? E aí depois as aulas começam só em setembro, não é? Então, o que acontece? Vocês têm que se planejar com 1 ano de antecedência. Portanto, eu preciso ter paciência, e essa é uma outra dica que eu daria para vocês. Há muita pesquisa que tem que ser feita de antemão. Muito bem, agora nós falaremos sobre o financiamento, que é um aspecto bastante importante para todas as pessoas, principalmente no Brasil. Há mentes brilhantes no Brasil, e agora estão passando por um problema muito grande, que é a taxa de câmbio. Antes já era difícil financiar um curso como esse, um diploma em Harvard, ou mesmo em Colômbia. Agora está quase impossível por conta da taxa de câmbio. Então, a gente poderia falar um pouquinho desses aspectos da parte de financiamento? Vamos lá. Para os candidatos brasileiros, a bolsa da Fundação Lehman, que está disponível para esses cursos em ambas as universidades. Há comitês que determinam quais são os financiamentos que o candidato vai receber. A bolsa da Lehman é oferecida a candidatos que mostraram um compromisso forte para com a mudança social no Brasil e o futuro do país. Então vamos falar um pouquinho sobre isso agora? Eu sei que ambos esses processos, tanto em Harvard quanto em Colômbia, são processos bastante parecidos. Vamos falar um pouco de financiamento, então? Os candidatos sempre perguntam se é possível fazer um mestrado ou um doutorado fora do país, mesmo sem ter os recursos financeiros para pagar por esses cursos. E financiamentos como o da Fundação Lehman são importantíssimos. Vocês poderiam falar um pouco sobre essas oportunidades de financiamento em Mailman e em Harvard, por gentileza? A partir daí a gente passa para outros pontos mais específicos. Depois dessa sessão, Camila e o Pablo vão falar um pouquinho das experiências deles, que com certeza o pessoal está ansioso para ouvir. Claire, Carrie, passo para vocês. Obrigada. É sempre melhor ouvir dos alunos, né? O que eles fizeram. Vai ser interessante ouvi-los. Eu começaria dizendo o seguinte. Para quem tem interesse em programas de PhD, esses são programas totalmente financiados. Se você estivesse candidatando para essas 2 faculdades aqui, existe uma bolsa completa para esse programa de PhD. Para mestrado e para o DRPH, aquele programa de doutorado de liderança, não é necessariamente assim. Então, seria interessante pensar nas opções disponíveis. Eu começaria dizendo que
se você olhar e falar, nossa, é muito caro, nunca vou conseguir fazer esse programa, então não vou nem me candidatar. Se você não se candidatar, a gente nunca vai saber o que a gente pode te oferecer. E, às vezes, é uma contribuição generosa. Essa é uma coisa a ser lembrada. E eu também acho que é muito importante para os alunos começarem a fazer pesquisa nessa área também. Às vezes, você pode fazer parte de uma organização que fornece um pouco de bolsa até para alunos. Talvez a sua empresa ofereça alguma coisa. Dá uma olhada. E também existem bolsas e fellowships disponíveis que não são específicas a uma faculdade. Recursos que você pode levar para qualquer instituição. Essa é uma outra coisa que vocês podem pesquisar. No nosso caso, nós não temos um programa de pedido para fellowships. Para nós, todos os alunos para a Colômbia são candidatos para os nossos recursos. E isso varia de alunos que acabam recebendo bolsa integral, aqueles que só recebem alguns milhares de dólares de apoio por ano. Agora, nós temos oportunidades fantásticas junto à Bolsa da Lehman. No nosso caso, especificamente, essa bolsa é uma oportunidade para cobertura de bolsa completa, e isso exige um pedido adicional. Mas quando você se candidata à Colômbia, a gente te convida para participar desse pedido de bolsa. Você não precisa encontrar isso sozinho, a gente vai te notificar. Agora, em geral, eu diria que é importante avaliar o site de todas as faculdades sobre as oportunidades de financiamento, porque cada faculdade tem uma abordagem diferente. Tem faculdades que oferecem para todo mundo, outras faculdades só oferecem para quem solicitou. Agora, sem dúvida, você precisa participar do jogo para ser considerado para uma bolsa, né? Então, não fique desmotivado, não fique super preocupado com o custo, se você acredita que aquele é o seu programa de interesse. Então, vale a pena tentar para ver que tipo de apoio financeiro você consegue. Carrie. Eu acrescentaria que é muito importante, como a Claire falou, começar a fazer sua pesquisa e não esperar até você descobrir se foi ou não aceito. Na nossa faculdade, como é que funciona? Você faz o seu pedido de inscrição e a sua informação vai para o escritório de ajuda financeira, eles entram em contato com você. Eles falam o seguinte, faça o preenchimento do pedido de financiamento. Dependendo do país de cidadania, a universidade está comprometida com bolsas generosas, inclusive com brasileiros. Tem fellowship. Agora, eu sugiro que todos façam sua pesquisa. Nós temos uma pessoa que assessora na busca de recursos. A Associação de Escolas de Saúde Pública, da qual nós fazemos parte, também tem uma pessoa que ajuda alunos a encontrar recursos. São fundos que não são restritos a uma faculdade. Dê uma olhada. Uma coisa importante a ser percebida é que os prazos de financiamento nem sempre batem com os prazos de inscrição. Tem algumas bolsas que você tem que se candidatar antes de se inscrever na faculdade. E outras bolsas e fellowships, você tem que estar no seu país de origem para se candidatar para esse fellowship, em vez de já estar nos Estados Unidos. É muito importante pesquisar e entender quais são as implicações. Agora, eu só queria repetir. Você nunca vai saber a resposta se você não se candidatar. Então, faça o seu pedido de inscrição, cumpra os prazos e depois cumpra os prazos de ajuda financeira. Faça uma pesquisa paralela. A gente incentiva todos os candidatos a pedirem auxílio financeiro, falem do programa sobre financiamento, é aí que você entra em contato com o departamento de admissões. Faça isso, faça essa busca, busque recursos externos, só para ver se tem alguma coisa disponível para a qual você poderia se candidatar. Obrigada a Claire e a Carrie. Eu também queria repetir que nós estamos aqui para ajudá-los a navegar por esse mar de informação. São muitos processos, a Camila e o Pablo vão dividir a experiência deles nessa área de financiamento dos estudos, mas a gente está aqui para ajudar vocês. Como a Carrie falou no começo,
Procure ajuda se vocês tiverem dúvida, façam as perguntas, a gente pode colocá-los em contato com as pessoas em Harvard, em Colômbia, aqui no Brasil. A gente pode fazer isso. Antes de concluir a nossa sessão com a Claire e com a Carrie, eu só queria fazer algumas perguntas que nós recebemos dos participantes. Por exemplo, a idade é algo importante no processo de admissão? Tem uma idade mínima ou máxima? As pessoas estão perguntando. Não. Tem alunos que se formaram e vêm para cá, tem pessoas que já se aposentaram numa carreira, estão querendo fazer a transição para outra carreira, depende do que você está buscando. Alguma coisa relacionada a isso é experiência profissional. A gente tem alguns programas, isso vale para outras faculdades, por exemplo, que exigem alguns anos de experiência profissional ou que podem exigir um diploma prévio, mas independentemente da idade. A gente não tem idade nem mínima nem máxima. Eu acho que é a mesma coisa em Colômbia, né? Exatamente a mesma coisa. Ótimo. Você mencionou que tipo de formação, que tipo de diploma de graduação você precisaria para entrar em Colômbia ou em Harvard? Para nós, vai depender muito da situação como um todo. É uma avaliação holística, a gente avalia tudo. Para qualquer um dos nossos programas, a gente vai buscar o equivalente a um bacharelado nos Estados Unidos, vai. Esse é um requisito básico para alguns programas. Para outros programas, talvez você tenha que ter um diploma em medicina, que pode ser o diploma universitário, mas vai depender muito. Tem programas que buscam um equivalente ao bacharelado americano ou um equivalente à faculdade de medicina nos Estados Unidos. Às vezes, eles pedem o equivalente a um bacharelado e depois 2 ou 5 anos de experiência profissional. É aí que você entra nos detalhes do que cada faculdade procura. Claire, por favor, desculpa. A área de estudo pode ser qualquer coisa, né? Vai depender, como a Carrie mencionou. Por exemplo, formação em medicina. Mas de uma perspectiva mais geral, teoricamente, você poderia ter uma formação em qualquer área. E como eu disse, não é só bacharelado e formação em medicina. Tem gente que estudou administração. Então, varia muito. Não é isso ou aquilo. Tem todo um espectro de diplomas que os alunos vêm para cá. Tem um fellow da Lehman que tem formação em direito, por exemplo. Então, são muitas áreas. Muito interessante. Antes de a gente encerrar essa sessão com a Carrie e a Claire, eu queria que você passasse algumas mensagens para os brasileiros. A gente espera que eles se candidatem a uma das 2 faculdades de vocês em breve. Então, Carrie e Claire, as palavras finais para os nossos participantes aqui. Olha, saúde pública precisa de vocês, o mundo precisa de vocês, agora mais que nunca. As pessoas sabem o que é saúde pública. É uma pena que, por causa da pandemia, há mais consciência sobre saúde pública, né? Se você pensar nas suas atividades cotidianas, qualquer coisa que você faz está relacionada com saúde pública. Que seja, comer uma refeição nutritiva, usar cinto de segurança no carro, colocar capacete quando você está andando de bicicleta. Agora, é super importante para as pessoas seguirem a sua paixão e melhorar o mundo. A gente espera que vocês se candidatem. Essa é a coisa mais importante. Não desista de se inscrever por causa do nome.
Eu sei que quando eu recruto, as pessoas veem Harvard, se sente intimidade, e a pessoa, às vezes, não quer se candidatar, hesita em nos contactar. Mas a gente está aqui e a gente adoraria tê-los no nosso programa, e a gente pode responder qualquer pergunta que vocês tiverem. É verdade, eu concordo plenamente. A ideia é que as pessoas se lembrem disso. Muitas vezes o pessoal fala, nossa, mas você trabalha em Colômbia, você é diretora em Colômbia. Pois é, mas eu escolhi esse trabalho porque eu quero ajudar as pessoas. Eu quero trabalhar com as pessoas dentro dessa universidade. E como foi dito antes, eu queria reiterar que a melhor coisa que vocês podem fazer é entrar em contato. Falem conosco, falem que estão interessados, façam suas perguntas e deixem que nós os ajudemos. Como foi dito, o processo demora, é trabalhoso, então é melhor começar a construir um relacionamento logo de cara para que vocês possam ter as diretrizes e o suporte para que vocês saibam como seguir adiante. Excelente. Para dar um exemplo, nós recebemos um ex-diretor assistente de admissão de Columbia aqui no Brasil, Charles Bradenson e a Julie Cordenson. Isso aconteceu há mais ou menos 3 ou 4 anos. Nós fizemos algumas sessões juntamente com a Fundação Lehman e algumas pessoas falaram com o Julie, com o Charlie e alguns se candidataram. Um deles não conseguiu entrar naquele ano por conta de um detalhezinho. Às vezes acontece, não é? Quando essa candidata conseguiu entrar no ano seguinte, ela conseguiu inclusive a bolsa, ela ficou super entusiasmada. E a Julie trabalhou muito de perto com ela para que ela conseguisse acessar essa bolsa. Então, é o que a Carrie e a Claire disseram. Não fiquem impactados pelos nomes das universidades. Não pensem na dificuldade que é entrar numa faculdade dessas, ou na baixa probabilidade. Porque, como a Carrie falou, nós precisamos de vocês, principalmente agora pensando na pandemia. E passar por esses tempos tão difíceis é complicado. Então, muito obrigada, Claire, obrigada, Carrie, por suas dicas, pelas informações tão valiosas que compartilharam conosco hoje. Nós passaremos os contatos de vocês com todos e todas as interessadas para que os brasileiros possam participar desses programas. Esperamos que recebamos um grupo bastante grande, uma comunidade grande de brasileiros que possam estudar nessas universidades. Isso é importante de ser dito. Nós queremos brasileiros de todas as regiões do país. Pessoas com diferentes experiências educacionais, raças, diferentes experiências profissionais. Então, obrigada, Claire, obrigada, Carrie. E agora, nós passaremos para o Pablo e para a Camila, para eles compartilharem um pouco da experiência deles, que com certeza vai ser muito animadora para vocês. Vou voltar para o português, então. Claire e Carrie, peço desculpas, mas agora vocês vão ouvir a tradução. Obrigado. Camila, obrigada pela paciência de vocês. A gente, vocês sabem muito bem, a gente cobrindo todas as questões de application, que são longas, que são cansativas, mas super importantes para a gente falar. Eu queria começar com vocês dando uma visão, o porquê que vocês escolheram. Vocês falaram um pouquinho ali no começo, né, sobre o porquê vocês escolheram Public Health e especificamente Columbia e Harvard, mas eu queria que vocês falassem sobre o processo de application, né, de inscrição e a preparação que vocês tiveram que fazer para concluir o processo. Depois vai falar sobre financiamento, né, como foi para vocês financiarem os estudos de vocês. Aí, queria saber depois também sobre a experiência acadêmica de cada um e a gente depois vai entrar em perguntas e respostas da nossa audiência. Eu vou pedir para a Camila começar, então, falando um pouquinho da sua experiência, dividindo quais foram os maiores ensinamentos que você teve
durante o seu processo de aplicar e de preparação, você possa contribuir ou dividir com a nossa audiência. Tá, joia. Eu fiz uma listinha aqui, conforme eu fui ouvindo a Carrie e a Claire, né, para tentar estruturar um pouquinho. Eu acho que o maior aprendizado que eu tive, alguns, né? Acho que a primeira coisa, e foi o que Carrie e Claire falaram, não tenha medo de entrar em contato com o Admissions Office, né? Assim, e isso acontece mesmo, acho que os nomes das universidades às vezes assustam as pessoas, né? Eu lembro que logo que eu cheguei em Harvard, eu fiz, não sei se ainda tem, Carrie, eu fiz um curso que tem, tipo, quase um curso de ambientação para alunos estrangeiros, né? E os alunos perguntavam se eles podiam ir ao banheiro durante uma aula em Harvard. Né? Então, nesse curso se desmistifica muita coisa. Né? É uma universidade, uma das melhores que existem, é uma Ivy League, mas são professores apaixonados por ensinar, querendo ensinar, e são alunos sedentos por aprender. Né? Então, assim, eu tive a chance, eu fiz um curso de uma semana, né, de estatística lá na Escola de Saúde Pública, lá em Harvard, e nessa uma semana eu tive a oportunidade de encontrar com uma pessoa responsável pelo Admissions Office, que me recebeu com a maior gentileza, com o maior carinho e com a maior generosidade, respondendo todas as minhas perguntas. Não tem pergunta boba, não tem pergunta óbvia, entendeu? Esse é um processo que ele é cheio de detalhes, que ele é cheio de etapas, né? Então, vale a pena tirar todas as dúvidas. E no meu processo de preparação, eu acabei fazendo... E não foi só em Harvard que eu tive esse contato com o Admissions Office, em outras escolas também, e sempre foi uma experiência muito boa. Assim, eu acho que então essa é uma dica que eu acho que vale a pena. Procure essas pessoas, mande e-mail, fale, telefone, mídia social, qualquer coisa, porque elas estão ali para te ajudar, tá? Eu acho que um outro ponto na minha preparação, eu fiz um desses cursinhos preparatórios, tá? Eu já tinha saído da faculdade fazia algum tempo, né? Aí alguma outra pergunta que teve para Carrie e para Claire, se tem uma faixa etária. Eu sou naquele que estava numa faixa etária mais velha, então eu já tinha uma experiência profissional de alguns anos, eu consegui parar um pouquinho e focar, fazer um curso preparatório. Tá? Igual esses que a gente faz de cursinho para vestibular, tá ok? Me ajudou porque me deu um ritmo de estudos, mas eu acho também que eles incutem na nossa cabeça muitos mitos sobre os processos de admissão. Então, nada melhor do que contatar diretamente o Admissions Office, tá? Porque às vezes esses cursos preparatórios colocam umas ideias na nossa cabeça de podes e não podes que não tem... Fala assim, o seu statement of purpose tem que ter tal estrutura, 2 linhas na introdução, 3 linhas no segundo parágrafo e a conclusão. A minha experiência não foi essa, tá? Então, eu não acho que é uma coisa fundamental. Então, meet o Admissions Office, encontrar o Admissions Office, né? Não tenha medo. Eu acho que uma outra coisa que eu tinha muita clareza do que eu queria, né? Eu tinha um foco do porquê saúde pública. Eu quero melhorar os sistemas de saúde em larga escala. Quanto maior a escala, melhor. Então, isso era muito claro para mim. Então, todo o meu statement of purpose, a minha declaração, foi baseada nisso. Como eu fiz essa transição de focar no indivíduo, da relação direta médico-paciente, para querer melhorar um sistema de saúde como um todo. Tanto que o título foi, I think, from cells to populations, alguma coisa assim, né? Desde a célula na hematologia, como eu fiz esse salto para querer fazer outra coisa. Então, se no seu statement of purpose você deixar muito claro o porquê e o que Claire e Carrie falaram, a sua bagagem te trouxe, eu acho que isso ajuda. E eu acho que é um statement, assim, para mim pode parecer piegas, Tereza, mas é um que venha do coração, entendeu? Que você não siga fórmulas, mas que você seja sincero e tenha a sua alma e o seu coração, por que você quer aquele curso, por que você quer a escola, né? Não seja uma coisa quadradinha.
eu acho que as cartas de recomendação, fundamental dar o tempo, e essa foi uma das dicas de ouro que eu recebi na minha conversa com o Admissions Office, né? Falaram assim, Camila, a gente vai dar mais valor para a recomendação de alguém que te conhece do que de um nome famoso, porque eu estava toda assim, não, eu vou chamar fulano de tal, que tem relação com Harvard, com não sei o que, eles falaram, para com isso, não tem nada disso. Então eu acabei chamando um professor meu da faculdade, da residência, que conhecia toda a minha trajetória acadêmica. Chamei também o meu chefe, na época em que eu era hematologista, então conhecia o meu aspecto clínico, e chamei o meu chefe também atual, quer dizer, da época, que entendia da minha paixão por melhorar a qualidade de sistemas de saúde. Tá? Então foram cartas de recomendação de pessoas que me conheciam a fundo, tanto como aluno quanto como profissional, e poderiam falar das minhas diferentes skills ou o que eu poderia trazer para o curso. Brasileiro que eu senti não é muito familiarizado com essa coisa de fazer carta de recomendação, né? Então, eles não sabem muito bem o que escrever, às vezes ficam um pouco tímidos por conta do inglês, né? Então, eu acho que fazer esse pedido com antecedência, eu acho que é uma coisa que vale, explicar por que você quer aplicar para aquela escola, por que você quer fazer saúde pública, né? Eu acho que é importante. Estudos, foco nos estudos. Eu foquei muito no GRE, a minha grande preocupação na época era o GRE, então eu fiz simulado, aprendi a fazer a prova. A questão do inglês não foi um problema para mim, porque eu tinha já anos e anos e anos estudado inglês, né? Então eu aprendi a fazer o TOEFL, né? Mas eu acho que a palavra é foco e constância de propósito, né? E assim, não deixe, em relação ao financiamento, na época, eu apliquei em 2010, tá? Quer dizer, eu me graduei em 2010, então já faz um tempo. Na época que eu apliquei foi quando explodiu aquela crise imobiliária. Então o dólar estava meio parecido com o que está, né? Quando eu olhei aquele dólar assim, eu falei, meu Deus, não vou conseguir fazer. Não vou ter de jeito nenhum, vou ter dinheiro para ir para os Estados Unidos, ficar lá um ano em Boston, né? Camila, antes da gente entrar na parte de financiamento, como é que você fez com a Bolsa, deixa eu pedir para o Pablo compartilhar com a gente como foi a experiência dele para o application process, e depois a gente vai entrar nas bolsas ou financiamentos, ou como vocês... qual foi a experiência de cada um. Desculpa te interromper. Não, imagina, é que eu me empolgo, sem problema. Senão depois eu me perco. Pablo, conta pra gente qual foi o seu processo e traz pra gente também se tinha alguma informação que você... alguma informação importante que você gostaria de ter tido na época que você estava passando por esse processo de aplicação e de preparação e que você não teve, e que hoje em dia você sente que teria feito uma diferença além. Conta pra gente um pouquinho a sua experiência. Bom, eu acho que minha experiência foi um pouco diferente da Camila. Eu apliquei quando eu estava no final da minha residência, então é uma carga horária de trabalho muito, muito grande. Assim, o legal são 60 horas, mas varia até assim, 80, um pouco mais horas por semana de trabalho. Então, eu não tive muito tempo para poder me dedicar ao processo do processo seletivo do mestrado. E eu meio que estava tentando fazer tudo sozinho, meio que acostumado com o jeito que são as coisas no Brasil. Muitas vezes, quando você vai fazer um programa de mestrado, principalmente de graduação, você foca muito no vestibular, é um processo quase que individual. E não tem muita gente, você não pode falar com a pessoa que está fazendo a prova para saber o que vai cair na prova ou como se prepara para ela. E é muito diferente para fazer assim, esse processo seletivo fora, porque uma coisa que eu gostaria de ter sabido na época é que você pode entrar em contato com as pessoas e perguntar exatamente o que eles estão procurando na questão das cartas de recomendação ou no seu texto pessoal que você faz para se candidatar ao mestrado. Então, fazer isso tudo sozinho foi muito difícil. E aí, várias vezes eu chegava em um momento e falei assim, vou desistir porque eu acho que eu não vou conseguir ter o TOEFL na nota tal, eu acho que eu não vou conseguir entregar esse documento a tempo. Uma coisa que demorou bastante foi
traduzir o meu histórico escolar, que é aquele sistema de validação, demora alguns meses. Eu achei que isso não ia dar tempo, porque você precisa, até para fazer pelo computador, eles têm um tempo para enviar para o local X, etc. Às vezes, quando eu fiz em 2015, era um processo que ainda dependia de correio, umas coisas assim. Então, eu não sabia que eu poderia entrar em contato com as pessoas lá, e acho que isso teria feito uma diferença importante. Eu não me... no meu processo de aplicar para o mestrado, eu não me importei tanto com o GRE. Eu acho que talvez poderia ter me dedicado um pouquinho mais à parte de redação. O GRE é um exame, é um teste standardizado que eles focam principalmente em inglês, matemática e tem uma pequena redação. E aí, enfim, seria interessante você, pelo menos algumas semanas antes do teste, você tentar estudar um pouco mais intensamente essas matérias. Não é nada tão complicado assim, mas existem alguns livros na internet que te dão para quem não quiser ou não puder fazer esses cursos preparatórios, que esses livros na internet, eles meio que te ajudam a entender o que vai cair na prova, qual o tipo de questão que vai ter, e te ajuda a treinar um pouco. Porque algumas questões de inglês, por exemplo, são meio que decorar algumas palavras que você tem que saber. A questão da matemática, às vezes, enfim, são questões um pouco específicas, então não é nada muito difícil, mas vale a pena se dedicar um tempo se preparando a isso. Mas eu acho, sim, eu posso estar enganado em relação a isso, mas acho que tem uma tendência a como foi dito antes, as universidades olharem o candidato mais de forma global e não se uma nota específica na parte de inglês não for ideal, se ele tiver outra coisa ou ele ou ela, né, tiver outra coisa para balancear essas deficiências dele, acho que isso ajuda também. Uma outra coisa que eu tive bastante dificuldade foi escrever o texto com seus interesses e tal, porque não é muito bem, a gente não tem muito no Brasil, né, escrever o que te motiva para entrar na universidade. E às vezes, assim, fiquei um pouco travado escrevendo, não sabia exatamente o que tinha que estar lá. Eu acho que é muito importante, nesse processo, você tentar, o máximo possível, você ir nos sites das universidades, entender exatamente o que o departamento oferece. Você não precisa ter um projeto específico de pesquisa, nem para o doutorado. Eu também fiz para o mestrado e para o doutorado. Nem para o doutorado você precisa ter um projeto com início, meio e fim. Mas se você souber o que a escola oferece, quem que está lá, se você conhecer algum professor que está lá pesquisando lá, isso ajuda bastante, principalmente no doutorado, mas no mestrado também, e tentar fazer, às vezes é meio tentador você fazer o mesmo texto para várias universidades, porque às vezes, enfim, está na correria lá e tal. Então, mas é importante que você tenha que cada texto seja específico para a universidade que você está. Então, assim, faça vários textos. Se você for aplicar para várias universidades, fazer vários textos que pode ter uma mesma estrutura, um conteúdo parecido, mas que tem que ter aquela especificidade. Acho que isso é importante. Para o doutorado mais ainda, mas também para o mestrado. Então, se você entender o que o departamento, se você não conhecer nenhum professor lá específico, os sites das universidades têm o departamento com o foco que eles têm, com a missão da universidade, com os objetivos de pesquisa, de prática, etc., que a universidade tem. E uma outra coisa seria as cartas de recomendação. Assim, eu vou falar mais uma vez, porque eu acho que é importante, de não deixar, assim, ajudar a pessoa que você está pedindo para escrever a carta para você a escrever uma carta que te ajude. Às vezes, a pessoa pode conhecer muito bem, mas na hora de escrever a carta, ela pode escrever mais sobre uma faceta da sua vida que não é aquela que você está escrevendo no seu texto pessoal. E é interessante que você escreva que o seu pacote de application seja um pacote que seja coerente, seja coeso. Então, se você está falando que você quer estudar X no seu texto pessoal, tente comunicar isso para você não vai ter controle sobre o que a pessoa escreve. Muitas vezes você não vai ter oportunidade de ler o que ela escreveu, mas tente ser bem claro no que você está procurando, no que você quer que a pessoa escreva, o que seria interessante para ela escrever, o que vai te ajudar mais. Então, ser bem transparente nesse processo e dar bastante tempo para as pessoas, porque às vezes demora mais tempo do que você gostaria, também acho bem importante. E aí, sim, como uma dica mais global, uma coisa que me deixava um pouco
inseguro quando eu estava aplicando é que assim, meu inglês não era muito bom, eu achava que todo mundo lá, as universidades são muito famosas, que todo mundo lá ia ser muito mais experiente que eu, ia ter muito mais a contribuir, e não é bem assim. Acho que você tem várias coisas a contribuir, seja no campo acadêmico, seja no campo profissional. O Brasil tem várias especificidades que pode te ajudar bastante. Por exemplo, em termos de saúde pública, a gente tem um SUS no Brasil. Então, assim, é uma experiência de sistema de saúde público que é muito diferente da experiência dos Estados Unidos. E várias escolas nos Estados Unidos, elas se interessam por ter essa diversidade de experiências, diversidades de contato com o sistema de saúde, etc. Então, se você puder usar a sua experiência pessoal, de onde você veio, se você veio de uma cidade grande ou de uma cidade pequena, use o seu texto para você você costurar todas essas coisas juntas e fazer um pacote de application que faça sentido, que a pessoa entenda assim, ele ele fez medicina e ele vai usar isso da medicina para a carreira de saúde pública dele. Ou então ele fez enfermagem, ele fez ciências biomédicas. Isso, assim, essas são as coisas, essas qualidades que ele vai pegar dessa experiência profissional e acadêmica prévia dele ou dela, né, para trazer para o mestrado, para o doutorado. Então, é um processo que demora tempo, mas é um processo que você aprende sobre você mesmo, sobre o que você quer fazer. Você não tem que escrever um projeto de pesquisa, mas você tem que escrever meio que um plano para os seus próximos 2 anos para frente. Então, é um processo que demora tempo, mas assim, vale a pena. Bacana, Pablo. Obrigada. Antes da gente passar para a parte de financiamento, eu gostei que os dois trouxeram as experiências são muito diferentes, né? O Pablo já não tinha inglês tão forte quanto a Camila focou no GRE, o Pablo não focou tanto no GRE. A gente recebeu umas perguntas aqui, o Glício, por exemplo, o Pablo está perguntando, você mencionou os livros do GRE na internet, você pode dizer quais livros, ou onde procurar, ou como procurar um bom livro para treino? Bom, eu pessoalmente usei um PDF que me foi passado por um amigo que tinha feito o processo há uns anos atrás. Esses livros, muitas vezes, você tem que comprá-los, então eles não são muito baratos, mas às vezes existem uns PDFs rolando aí. Eu usei um livro que era um livro da Princeton, que é bem específico para o GRE, e eles me ajudou bastante para poder me preparar melhor. Bacana. E eu gosto também da ideia do application process, né, do processo de inscrição, ou processo de aplicação, não sei se a palavra é certa, ser um pacote, né? Pensa nisso como um pacote. Foi o que vocês dois falaram. E o que a Carrie e a Claire também trouxeram no começo, né? Pega alguém que te conhece falando sobre suas fortalezas em tal determinada área, outra pessoa falando sobre sua liderança, enquanto o outro fala sobre suas habilidades em análise de dados e por aí vai. Vamos seguir aqui. Quantas fases, mais ou menos, são nesse processo? Se for pensar, tipo, tem o application process, aí tem a parte de financiamento que você tem que aplicar para a bolsa, tem o GRE, tem gente perguntando quantas partes do pacote ou quantos produtos vêm dentro do pacote de application. Faz sentido essa pergunta? Faz. Eu vou listar alguns, acho que aí o Pablo me complementa, né, Pablo? Eu acho que você tem eu tenho o GRE, você tem o TOEFL, então tem os testes que eu tenho que fazer. Acho que eu tenho fase de documentação, né? Aí uma coisa super importante que o Pablo falou, que você tem que pedir na tua escola os históricos, tem que fazer essas traduções desses históricos e diplomas, né? Então, testes, documentação, e aí os statements, vamos dizer assim, né? As cartas de recomendação, o seu próprio statement, aí tem a parte do financiamento, e eu acho que depois uma final geral, garantindo que eu também gostei muito da forma com que o Pablo definiu, é um pacote que faça sentido, né? Que mostre o porquê, né? O porquê, o como, né? Que faça sentido uma coisa só.
Então, assim, são várias fases, e aí eu acho que essas várias fases demandam uma organização, talvez trabalhando assim, olha, o deadline é esse, para estar tudo pronto. Então, quanto tempo trabalha com o deadline final, com o prazo final, e vai para trás para saber quanto tempo vai demorar cada fase, porque as pessoas precisam tempo de escrever as cartas, datas de teste, tempo da tradução, tempo dos documentos. Burocracias para validação de diploma, né? Vamos lá, então agora a gente vai entrar na parte de funding. Camila, conta pra gente como é que foi a sua experiência para financiar os seus estudos Tá. A minha experiência foi assim, eu estava com um câmbio muito ruim, muito desfavorável, né? Aí eu não tive um momento inicial de pânico, não poderei ir, porque eu não tenho dinheiro para pagar $1 a 5, 4 e tanto que estava. Mas aí eu fucei muito no site, esta é a palavra. Eu tive paciência e fiquei fuçando, para entender quais eram as oportunidades, né? Aí, isso já tem 10 anos, então detalhes assim específicos do processo eu não vou lembrar. Mas o que eu lembro é que eu apliquei para financiamento e tive mais de uma bolsa. Então, acho que essa é a mensagem também que eu queria passar. No meu caso, eu tive a tuition inteira coberta e tive também todos os living expenses cobertas. Então, para mim, foi uma... Se isso não tivesse acontecido, eu não ia ter tido condição de fazer. Então, eu acho que a mensagem que Carrie e Claire passaram é aplica, faça todo o processo, entendeu? E aí corra atrás do financiamento, porque não pense que não ter a verba é uma razão para não aplicar, né? Eu acho que ainda mais, se você tem um sonho em trabalhar com saúde pública, seja em que área que for, corre atrás do seu sonho, que acho que você consegue fazer a diferença, e existem formas de fazer isso possível através desses financiamentos. Eu tive uma bolsa do Presidential Fund, da Harvard e da Lehman, que acabou cobrindo tudo. Ótimo, Camila. Pablo, conta pra gente qual foi a sua... Excellent, Camila. Pablo, share your experience with us. I'm sorry, we are running out of time, but I wanted Pablo and Camila to speak about the academic experience of being, be it in New York or in Massachusetts. Camila, just a little longer. We're going to extrapolate or exceed our time, 5 minutes tops. Por gentileza. Sim, para mim, na Colômbia, depois de eu ser aceito, depois de fazer... I was admitted. After going through all the admission process, I was notified that there was this scholarship from the Lehman Foundation. I didn't even know it existed. So the school was a great help. And this is a scholarship that covered the tuition fees. As said before, that scholarship is offered to people after they are admitted. So this is something... Como essa, no meu caso, pelo menos, ela não cobriu meus custos de vida lá, então é interessante quanto antes você ir vendo as opções que você pode ter. E aí, enfim, vendo em termos de fundação, que pode dar, como a Fundação Lehman, ou da própria universidade, que tem várias oportunidades também, ou outras fundações. Quando eu estava vendo isso alguns anos atrás, o Banco Mundial tinha algumas coisas, enfim, tem vários programas aí que às vezes são específicos para determinados departamentos, ou, enfim, programas de estudo, mas a escola pode te ajudar bastante nisso, porque você está fazendo uma application só, né? E a escola vê assim, centenas de applications todo ano, com pessoas, às vezes, em situações semelhantes às suas. Então, assim, eu acho que uma coisa que ajuda, talvez, a ver as coisas é que, se você for aceito em alguma das universidades, tenta pensar como que a universidade quer que você vá para lá. Então, se aproveite disso no sentido bom. Então, entre em contato com eles, eles podem te ajudar, às vezes a própria universidade, às vezes eles te direcionam para enfim, uma área que pode fazer algum tipo de ajuda nesse sentido. E à medida que eu estava lá, a própria universidade oferecia trabalho de monitoria, de assistente professor e tal, que ajudou também
acho que no caso de brasileiros, que você pode fazer isso a partir do seu segundo ano de estudo, mas que também vai somando para o bolo lá que te ajuda. Maravilha. Vamos então para a parte final. Ai, desculpa, eu perdi o tempo aqui na moderação, mas essa é a parte super importante, vocês contarem a experiência de vocês. Tipo, o que vocês gostaram mais de estudar fora? Como é que foi a adaptação cultural de vocês e de ambiente? Quais foram os desafios que vocês enfrentaram, acadêmicos e culturais também, no dia a dia de vocês? Conta um pouquinho para a gente, Camila, por favor, da sua experiência. Eu acho que, olha, para mim foi uma experiência... eu acho que foi assim, olhando agora 10 anos depois, né? Foi uma experiência, no começo, surreal, eu falava, sabe? Porque você está lá... Nós estamos em Harvard, né? Aqui o prédio de cima é o editorial do New England Journal of Medicine, né? Harvard Medical School ali. Eu andando, eu tenho Dana-Farber. Você tem grandes hospitais que, quando eu estava na faculdade, eu ouvia falar. Então, para mim, eu me olhava e falava, nossa, estou aqui, né? Mas, passado esse deslumbre inicial, que você, nossa, estou aqui, você visita o campus lá em Cambridge, tal, etc., eu acho que você, na sua sala, na minha sala, tinha pessoas do mundo inteiro, né? Tinha pessoas dos Estados Unidos, tinha pessoas do Canadá, tinha pessoas de diferentes países europeus, tinha pessoas da Índia, tinha muita gente do Japão. Então, você é exposto a diferentes culturas, né? Então, para mim, foi a primeira vez que eu comecei a me conhecer muito, a redefinir muitas... Eu falava, nossa, isso não é normal. Não é que aquilo não é normal que aquela pessoa está fazendo. Aquilo não é habitual para mim. Então, eu acho que você está num ambiente tão internacional quanto o que eu tive lá na escola, te ensina muito sobre você mesmo, te ensina muito sobre tolerância e te ensina muito sobre outras culturas também, né? Então, acho que o contato com seus colegas de classe, você tem aí de diferentes backgrounds e de diferentes lugares do mundo. E você se vê tendo que fazer trabalho em grupo com essas pessoas, né? Falando muitas vezes uma língua que ninguém fala como primeira língua. Então, é um crescimento, pode ser um desafio, né? Porque você tem culturas diferentes. Eu sempre lembro, a gente fez uma aula de liderança que a gente tinha que fazer um discurso na frente da sala inteira. Primeiro dia de aula, primeiro exercício, fazer um discurso você é o ministro da saúde, você assumiu, você faz um discurso. E tinha um aluno japonês. E o professor falou assim, faça seu discurso em japonês, depois faça em inglês. Muda completamente. Então, a gente aprende muito isso sobre nós mesmos e sobre as diferenças culturais. Segundo, eu acho que a exposição aos professores, tanto da Harvard quanto aos professores convidados, ou os não professores como convidados, que você tem almoço com o ministro da Saúde da Tanzânia. Então, você é exposto e desenvolve um network fenomenal, você tem todos os recursos. Para a gente que vem do Brasil, você tinha a biblioteca com acesso a todos os periódicos que você podia imaginar e necessitar. Isso, para mim, que vim de uma boa universidade no Brasil, nem sempre eu tinha acesso a todos esses periódicos. Foi muito legal, né? Nenhuma noite eu fiquei até de madrugada estudando, então eu acho que se você se organizar, é uma carga de trabalho perfeitamente manejável. Viver em Boston é uma delícia, é uma cidade que você caminha, que você faz tudo a pé, né? Eu acho que a dica que o Pablo falou de procurar housing antes é muito importante. Eu morei lá na Shattuck House, né, que tem um processo de aplicação para casa também, mas você é uma casa de estudantes, então você tem aí uma outra experiência de estar com seus colegas de turma num ambiente assim mais informal, né? O frio para mim foi um desafio, tá? Boston faz muito frio, é um desafio, mas é super gostoso também, entendeu? Você vê a neve, você descobre outras... Eu tinha aquele conceito de que no frio a gente não fazia nada, né? E eu mudei o meu conceito, falei, eu ia correr em janeiro, sabe? Você descobre outro tipo de diversão, né? Então eu acho que a cultura... a gente acha, eu tinha a impressão de que a cultura americana era parecida, porque a gente tem muita coisa, a gente vê muito filme, mas tem algumas coisas subliminares
que é difícil explicar, que você tem que estar lá. Eu lembro que quando eu ia no supermercado, eu olhava o desenho da marca de alguma coisa na Nestlé, aquilo me dava um conforto, que era uma marca que eu reconhecia. Né? Então, assim, apesar da gente ter muito contato com coisas que vêm dos Estados Unidos, você estar lá tem ainda algum elemento de desconforto por coisas que é difícil de você explicar, mas que não são familiares para você, mas que só te trazem crescimento enquanto pessoa. Tanto que eu fiquei depois mais um ano, e aí depois mais 6 meses, e aí demorei para voltar para o Brasil. Então, vale a pena. Experiência inteira, profissional e pessoal. Muito bom, Camila. Paulo, conta pra gente. Eu sei que Nova York também é um frio danado, então você também teve essa adaptação. Sim, não, são várias diferenças, sim, em relação ao Brasil, que nem sempre é difícil é fácil de explicar exatamente, porque realmente a gente tem o brasileiro consome muita, assim, matéria cultural dos Estados Unidos, em termos de música, filme, etc. Mas o povo se relaciona de uma forma um pouco diferente. Acho que o Brasil talvez seja um pouco mais caloroso do que o estadunidense, por exemplo. Mas a minha experiência na universidade foi muito interessante. Eu acho que isso de ter estudantes... eu saí de um curso de medicina e depois da residência, onde as pessoas tinham interesses e vinham às vezes, do mesmo cursinho, da mesma, enfim, classe social, da mesma região do país e etc., e acho que tem uma certa diversidade cultural um pouco maior, inclusive de pessoas de outros países, né? Assim, eu mesmo sendo do Brasil, estando nos Estados Unidos, mas pessoas de vários outros países, como Nova York é uma cidade também muito internacional, isso também se repercutia, também era visto na cidade, né? Então, Nova York tem muitos imigrantes que não são estadunidenses, e, enfim, a Colômbia também. Então, isso é uma experiência bastante interessante, porque você vê pessoas que podem te ajudar, que resolvem problemas de forma diferente, e você aprende com isso. E aí, como eu tinha dito antes, você também pode ajudar a ensinar seus colegas, seus professores e tal, formas diferentes de pensar sobre alguns problemas. Eu acho que acho que a carga de estudo, acho que a forma como o mestrado era enxergado nos Estados Unidos e no Brasil é um pouco diferente. O mestrado nos Estados Unidos é meio que um programa de curso de tempo integral, que você tem muitas aulas, você tem muitos artigos que você tem que escrever, muita prova e tal. Então, assim, acho que exige, acho que também concordo que seja uma coisa manejável, mas exige exige tempo integral, né? E você sendo um estrangeiro fazendo um curso de mestrado, você legalmente tem que se registrar nos programas de forma integral. Então, pegando 20 horas de aula por semana, por exemplo, e com vários, assim, artigos que você tem que escrever e esse tipo de coisa. E isso talvez fosse uma das minhas maiores inseguranças, porque, como eu disse, eu não tive muito treinamento formal em inglês, apesar de eu estudar na faculdade, ler artigos em inglês e tal, não estudei inglês formalmente antes de começar o mestrado, e era difícil então, assim, eu tinha que, para mim, demorava mais tempo para eu fazer o mesmo artigo que os colegas estadunidenses, então eu tinha que levar isso em conta no meu preparo, né? Então, eu tentava fazer as coisas com mais antecedência, até, assim, então, assim, você entender suas limitações e o que você vai precisar estudar, às vezes, antes de mudar para lá, é interessante. E aí, sim, estando lá, existem recursos da própria universidade. Então, as universidades, geralmente, elas têm um centro de escrita, que eles te ajudam enfim, melhorar o seu inglês. Eles podem, às vezes, ler os artigos que você tem que escrever para ver. Eles não vão corrigir linha a linha, mas eles te dão um retorno naquilo, no que você precisa melhorar, onde você pode estudar mais. Então, existem esses recursos que você pode também aproveitar. E, enfim, uma outra coisa da minha experiência que eu acho que foi interessante, que me ajudou no meu processo de estudo, foi que Nova York, às vezes, muitos amigos perguntavam assim, pô, mas você está estudando saúde pública nos Estados Unidos? Eles não têm saúde pública, umas perguntas assim. E acho que, enfim, a gente discutiu aqui de várias facetas da saúde pública que você pode estar estudando, e Nova York, especificamente, é uma cidade que tem várias instituições globais, né? Então,
a ONU fica em Nova York. Então, a ONU tem um programa de saúde, vários programas relacionados à saúde pública que são muito grandes. Médicos Sem Fronteiras também tem escritório em Nova York. Então, vários colegas estavam estagiando nesses locais durante o mestrado, e você tem que, assim, no meu programa, você tinha que fazer um estágio no meio, entre os 2 anos. Então você tem possibilidades de aprender, enfim, os Estados Unidos não tem o SUS, mas eles têm outras instituições e outros mecanismos também que contribuem para a sua experiência lá. Então, assim, acho que é interessante pensar no seu programa de mestrado além dos muros da universidade. Então, o que a cidade tem a te oferecer, o que os seus colegas têm a te oferecer, tanto do ponto de vista profissional como pessoal, e, enfim, da forma que você consiga tirar o máximo possível da sua experiência lá. Excelente. Obrigada, Pablo. Obrigada, Camila, por compartilhar um pouco da experiência de vocês. A gente já passou do tempo, então eu vou encerrar, mas tem várias perguntas que estão vindo da nossa audiência, tipo, eu sou casado ou sou casada, como é que eu faço para levar marido ou esposa, enfim, mas a gente vai responder. Mandem as perguntas para a gente. O pessoal da Fundação Lehman vai compartilhar os contatos, a gente fica à disposição para responder a todo mundo. Quero agradecer mais uma vez a todos os participantes, a Pablo, Camila, pelo tempo de vocês, compartilhar a história de vida, que nem é sempre fácil numa plataforma pública. Obrigada por voltarem e pensarem sempre no Brasil. Viva o SUS, né, gente? Vamos combinar, viva o SUS, que é impressionante. E é isso, acho que viva a pesquisa, viva a ciência, viva a educação. O tempo da Carrie e ao tempo da Claire também, que estão dedicando, já vieram ao Brasil, já conhecem a gente, querem levar brasileiros para lá, querem ter brasileiros diversos e diversas lá na comunidade de cada uma das universidades. E quero agradecer também à Fundação Lehman por promover esse encontro. Eu e Léo, a gente já vem há um tempo se preparando para isso. Essa foi uma das sessões informativas que a gente gente já fez com as escolas de governo, escolas de educação, hoje com as escolas de saúde pública, a gente pretende fazer mais. E é isso, quanto mais brasileiro indo para lá e trazendo experiências acadêmicas de excelência para cá, ou aplicando o que trouxeram aqui para a gente sempre... E compartilhando, né? Também levando os casos brasileiros e as experiências brasileiras, as mentes brasileiras que a gente tem aqui, levando para lá e contribuindo com o desenvolvimento dessas universidades, né, que estão sempre recebendo e estão sempre impressionados com a qualidade de candidatos que a gente tem aqui, e isso eu falo tranquilamente, porque eu convivo com essas trocas de experiência. Então é isso. Obrigada, gente. Léo, vou passar a bola para o Léo da Fundação para ter algumas últimas mensagens, mas boa noite e obrigada mais uma vez. Boa noite, pessoal. Não vou me estender também, só reforçar o agradecimento aí da Teresa, a Carrie, a Claire, a Camila, o Pablo. Também agradecer a nossa equipe de apoio técnico aí que esteve presente, fazendo todo o trabalho de tradução e cuidando da experiência. Então, agradecer ao Gustavo, agradecer ao Walter e também o nosso time de comunicação que esteve olhando para as perguntas. Muito obrigado, espero que a sessão tenha sido super legal. E nos vemos amanhã, no terceiro dia do Encontro Alcance. Obrigado. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Boa Tchau, noite. Tchau.